Queridos filhos e filhas, e vamos para mais uma catequese. Hoje, o tema formar corretamente a consciência. Repito, como podemos formar corretamente a nossa consciência? Desde já, esse material é exclusivo para você no YouTube Padre Manzotti Oficial. Se você gosta, dá um like, mande para os amigos, indique para os amigos para acompanhar estas catequeses que estamos fazendo. Cada catequese, um tema diferenciado. E assim, nós vamos progredindo na nossa consciência, como bons cristãos e bons cidadãos. Claro que o objetivo último é a nossa proximidade com Jesus, a nossa santidade. Como é bom conhecer, porque quanto mais conhecemos, mais amamos. É o que diz Santo Agostinho. Formar corretamente a consciência. A consciência é a voz interior que nos orienta, aprovando ou reprovando nossas ações. Ela deve ser formada, lapidada e iluminada pela fé. Eu repito, a nossa consciência, ela tem que ser formada, lapidada e iluminada pela fé. No entanto, muitas vezes erramos, porque nos afastamos desta voz, dando mais valor às coisas materiais do que à vida espiritual. O que acontece? A consciência pode ser enfraquecida ou, o que é pior, a consciência acaba ficando deformada. Um conceito importante nesta formação da consciência é o conceito que liberdade não é libertinagem. Liberdade não é libertinagem. Cristo nos libertou para a prática do bem. A verdadeira liberdade, entenda bem, não é o direito de fazer tudo o que se quer, mas a capacidade de escolher o que é correto. No entanto, mesmo querendo o bem, todos experimentamos uma resistência interna ao bem. Sabe aquele sentimento que todos temos quando nossa consciência sabe o que é certo, mas a nossa vontade nos puxa para o erro? São Paulo, o grande apóstolo, descreve que ele mesmo passou por esta batalha e ele fala com uma precisão cirúrgica em sua carta aos Romanos. Por isso vou ler a palavra de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 15 e depois 18 a 19. Vamos ouvir. Romanos, capítulo 7, versículo 15. No entanto, absolutamente o que faço, entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, mas faço o que aborreço. E continuando no versículo 18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Por quê? O querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que eu quereria, mas o mal que não quero. Vou ler mais uma vez.
capítulo 7 de Romanos, versículo 15. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero. Faço o que o aborreço. Versículo 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Versículo 19. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, acabamos de ouvir Paulo falar que ele sabe o que quer, mas faz o que não quer. E ele se questiona, por que isso acontece? É importante entender que em Paulo, toda vez que ele fala carne, ele está falando das coisas do mundo, das volúpcias da carne. Então, só para distinguir das coisas do céu. Com certeza, este é um dos textos mais profundos e diretos sobre a batalha entre a consciência, a vontade e a liberdade. O que é que está em batalha aqui? A consciência, a vontade e a liberdade. E isso nos leva a refletir a luta da consciência. São Paulo admite que a consciência, o entendimento, ele coloca o significado assim para a consciência, o entendimento, aprova a lei de Deus. Mas existe uma outra lei em nossos membros, as paixões, por exemplo, o egoísmo, que nos escraviza. Por isso, se existe esse conflito, existe a necessidade da graça. Ele conclui que, sozinhos, somos prisioneiros desse conflito. A paz da consciência só é plena quando nos entregamos a Jesus Cristo, que nos dá a força para realizar o bem que a própria razão aprova. Um outro tópico importante nessa formação da consciência é a educação da vontade. O texto que acabamos de ouvir reforça que não basta saber o que é certo. Este é um ponto, saber o que é certo. É preciso dar um segundo passo. É preciso treinar a vontade e o espírito para que a liberdade seja usada para o bem. Compreendeu isso? É preciso saber o que é certo, mas é preciso treinar a liberdade, treinar a alma, treinar o espírito para que a liberdade seja usada para o bem. E aí entra um outro aspecto importante da formação da consciência, que é o compromisso do livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio e Deus respeita a nossa autonomia e jamais nos obriga a segui-lo. Contudo, somos responsáveis pelas consequências de nossas escolhas. Pode ter certeza. No uso do livre-arbítrio, nós somos responsáveis e sofremos as consequências das nossas escolhas. Por exemplo, como o próprio Jesus disse, ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. Entende? É o maior risco do mal do uso da liberdade. E Jesus já nos advertiu sobre isto, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida. É um grande risco que podemos correr. Por isso, temos que pensar em
educar a virtude. Educação e virtude. Dois caminhos importantes. Vamos falar sobre isso. A consciência, nós estamos falando de como formar a consciência. Ela deve ser educada e endireitada pela razão e pela fé. Vou repetir, porque é um conceito muito importante. A consciência, a minha, a sua, deve ser educada e endireitada pela razão e pela fé. Por quê? Porque nós podemos pensar assim: o que acusa a minha consciência é a verdade, se não acusa, não é. A minha consciência é o fórum último da verdade. Não é assim. Como eu disse antes, uma consciência pode ficar prejudicada, enfraquecida, lasciva. Por quê? Porque não treina, não exercita, não trabalha. Então, nós temos que formar a nossa consciência, educar nossa consciência e, se preciso for, endireitar nossa consciência pela razão e pela fé. Os pais, e aqui um recadinho, são os primeiros responsáveis por esta formação, devendo guiar os filhos pelo exemplo da divina lei. Escutou, pai? Vocês são os primeiros a educar os filhos na formação da consciência da plena lei. É preciso também ter a vitória sobre o medo. O medo, ele paralisa. O medo é da natureza humana, mas quando ele é exacerbado, ele paralisa e ele nos desvia do caminho certo. Então, uma consciência reta busca a Deus por amor, que nós chamamos de contrição. Por que eu vou buscar a Deus? Por amor. Isso é contrição. Por que eu vou procurar a confissão? Por amor. Isso é contrição. Por que eu vou procurar a Eucaristia? Por amor. Isso é contrição. Do contrário, é buscar apenas pelo medo do castigo. Isso nós chamamos de atrição. Medo do inferno, confesso. Medo disso, vou à Eucaristia. Medo de que algo vai dar errado na minha vida. Então eu faço as minhas orações. Isso não é saudável. É uma consciência distorcida. Então nosso caminho é o amor, a contrição. Agir por medo do castigo é atrição e não é bom. Este equilíbrio gera a verdadeira paz interior. No Catecismo da Igreja Católica, quando fala sobre a consciência moral, e aqui vou citar o número 1778. Repito, Catecismo da Igreja Católica, 1778, diz assim: a consciência moral é um julgamento da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto. Escutou? É um julgamento da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai praticar, que está prestes a praticar, ou que já praticou. Importante isto. Em tudo o que diz e faz, o homem, nós, seres humanos, somos obrigados a seguir fielmente o que se sabe ser justo e correto. Você compreendeu? Nós, seja naquilo que vamos fazer, prestes a praticar, que já praticamos ou praticaremos, temos que ter um julgamento da razão. Não é mero impulso. Não pode ser simplesmente um fazer porque tenho vontade. Então, isso requer que tenhamos e formemos uma consciência reta.
como formar uma consciência reta, se esse é um pressuposto, para treinar a alma e agir com retidão, o cristão, basicamente, eu, você, todos nós que somos batizados, devemos utilizar 3 instrumentos fundamentais. Então, estamos falando de como formar a consciência. Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus funciona como uma bússola para as nossas decisões. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, quanto mais ela é internalizada, quanto mais ela decantar dentro de nós, e a palavra de Deus se transformar em algo tão natural dentro de nós, mais ela será uma bússola na hora das decisões. Isso aqui é reto, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é a vida, isso aqui é a morte. Palavra de Deus. Segundo, fazermos exame de consciência. O que é um exame de consciência? Já ouviu essa palavra, né? É confrontar as nossas próprias atitudes com a cruz de Jesus. Explico melhor. Quando eu falo cruz de Jesus, é Jesus que foi radicalmente obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Então é a obediência ao Pai. Então confrontar as minhas atitudes com, em última análise, as atitudes de Jesus Cristo, que nós falamos cruz de Jesus. Então, aquela coisa simples, diante de algo a ser feito, como faria Jesus? Você entendeu porque a palavra de Deus é importante? Se eu desconheço o que fez Jesus, não saberei ter um direcionamento. Então, conhecendo a vida de Jesus Cristo, a vida da igreja, eu terei essa bússola. Fazendo o exame de consciência, segundo passo. Terceiro, a oração. É de grande importância pedir os dons do Espírito Santo para discernir os sinais dos tempos. Pedir, Espírito Santo, ilumine as circunstâncias da minha vida. Eu estou vivendo um momento difícil, Senhor. Eu não sei que caminho tomar, eu me sinto numa encruzilhada. Eu não sei que rumo dar à minha existência. Mesmo em coisas concretas, este emprego, aquele emprego, fazer isto, fazer aquilo, está chegando a hora de noivar, de casar, como agir, ou uma família, um casal numa crise matrimonial, como agir? Pedir o Espírito Santo para dar esses sinais e esse discernimento na consciência. Então, o contrário de agir no impulso da raiva, no impulso da mágoa, no impulso do desejo, é o contrário. A consciência é o lugar mais íntimo onde Deus fala ao nosso coração. Cada decisão, ela vai moldando a nossa vida. O bem nos conduz à paz e à luz. O mal nos afasta e nos escraviza. Não por acaso, o primeiro salmo da Bíblia nos fala de 2 caminhos: o caminho do bem, o caminho do mal. Então, o bem nos leva à paz e à luz. Acredite, uma decisão para o mal nos afasta, nos escraviza e nos apequena. Nós nos tornamos escravos de tão poucas coisas e tão facilmente. Fica a pergunta: hoje somos escravos do quê? Por isso, somos chamados a viver com uma consciência reta, iluminada pela palavra de Deus, guiada pela razão e fortalecida pela graça. Iluminada pela palavra de Deus, guiada pela razão
fortalecida pela graça. É assim que caminharemos com segurança no caminho que nos leva à plena vida. Formar a nossa consciência. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, iluminai nossa consciência, para que saibamos escolher o bem. Fortalecei nossa vontade, para seguir a vossa verdade e viver na vossa luz. Ajudai-nos a usar bem nossa liberdade e a caminhar sempre convosco. Que em todas as nossas decisões busquemos sempre a vossa vontade, para viver em paz nesta vida e alcançar a alegria eterna. Amém. Espero que você tenha gostado deste material. Que tal você rever, dar um like? Eu espero o seu comentário sobre esta catequese, formação da consciência. Indique para os amigos esta catequese, que é o material exclusivo do YouTube. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Pietrelcina, nos méritos das Santas Chagas, os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima catequese. Espero por você. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.